Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta. Vamos estudar hoje neste vídeo nossa sexta lição da nossa revista Conectar Mais Jovem, deste trimestre 2024, onde estamos nesta revista estudando a escatologia na perspectiva dos profetas Daniel e Ezequiel. Ainda estamos estudando Daniel, suas profecias, suas visões, seu ministério, tá? Hoje vamos falar sobre as visões de Daniel, tá? Daniel sendo um instrumento de Deus na Babilônia, apesar de todo o caos que viveu, que ele viu, que ele presenciou, vendo seu país, sua cidade, sua moradia, muitos dos seus parentes sendo mortos. Daniel, juntamente com muitos hebreus, é levado cativo à Babilônia, e a fidelidade deste jovem servo de Deus ao seu Deus, ao Deus único, Deus o abençoou, mesmo ele vivendo na Babilônia, né, chegando ao posto de conselheiro, né, de administrador, ali na Babilônia. Nossa sexta lição tem como título Daniel e sua preocupação com Israel. Vamos estudar um pouco aqui sobre a oração de Daniel. Mesmo vivendo no cativeiro, Daniel tinha preocupação com o futuro do seu país, da sua nação, do seu povo, e ele constantemente orava a Deus pela restauração da sua nação, do seu povo. O versículo do dia está no capítulo 10 do livro de Daniel, versículo 14. Agora vim para trazer-te, ou fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Verdade aplicada. O povo de Israel é propriedade exclusiva de Deus. Todos que entendem isto, intercedem por Israel. Os objetivos da nossa sexta lição nos levar a compreender as bênçãos de interceder, de quem intercede pela nação, pelo país de Israel. Observar que os projetos de Deus são insondáveis e também perceber a mensagem de esperança, mesmo em meio ao caos, em meio à adversidade. Tá? Então, embora Daniel estivesse vivendo longe, distante da sua terra, do seu país, da sua nação, né? Vivendo momentos de... Ele passou momentos terríveis, tá? Agora, vivendo um momento ali de proeminência, né? Na Babilônia, um cargo de confiança, nós vemos a sua preocupação com o seu país, com a sua cidade, com Jerusalém, tá? Daniel constantemente estava orando, intercedendo, rogando a Deus pela restauração do seu país. Então nós observamos aqui em seu livro que há momentos de intercessão, de oração, de clamor, de agonia por todo o caos que havia caído, né, sobrevindo sobre o seu povo. Mesmo vivendo em um ambiente que era no palácio, né, bom, Daniel não vivia como muitos judeus que estavam na Babilônia. Mesmo assim, Daniel se prontificava a se colocar na brecha, orando e intercedendo, sendo o instrumento de Deus naquele país pagão, tá? Nosso texto bíblico de referência está no capítulo 11 do livro de Daniel, versículos do 1º ao 11º. Eu, pois, no 1º ano de Dario, o medo, levantei-me para animá-lo e fortalecê-lo.
E agora te declararei a verdade: eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto acumulará grandes riquezas, mais do que todos, e tornando-se forte, por suas riquezas, suscitará a todos contra o rei da Grécia. Depois se levantará um rei valente que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o seu domínio, com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros, que não eles. E será forte o reino do sul, mas um dos seus príncipes será mais forte do que ele, e reinará poderosamente, seu domínio será grande. Mas ao fim de alguns anos eles se aliarão, e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado. Mas ela não reterá a força do seu braço, nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ela será entregue, e os que a tiverem trazido, aquele que a gerou e o que a fortalecia naqueles tempos, mas de um renovo das raízes dela, um se levantará em seu lugar e virá com o exército e entrará na fortaleza do rei do norte e operará contra eles e prevalecerá. Também os seus deuses com as suas imagens de fundição, com seus objetos preciosos de prata e ouro, levará cativos para o Egito. Por alguns anos ele persistirá contra o rei do Egito e entrará no reino do sul e tornará para a sua terra, mas a seus filhos intervirão, e reunirão uma multidão de grandes forças. Virá apressadamente, inundará e passará adiante, e voltando levará a guerra até a sua fortaleza. Então o rei do sul se exasperará e sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Este porá em campo grande multidão, e aquela multidão será entregue na sua mão. Então, capítulo 11, né, de Daniel, vem falando aqui sobre o futuro, os reis subsequentes, os reinos, né? Daniel está aqui ainda no reino aqui de Dario, né, o Medo, o Persa. A Babilônia já havia caído, aqui já no capítulo 9, né, capítulo 11, a Babilônia já havia caído. O Império Medo-Persa, sobre a regência ali de Ciro, do rei Ciro, tinha assumido o poder. Então o reino da Babilônia já havia passado. Daniel, provavelmente aqui entre os 85, os 90 anos de idade, já havia passado pelo todo o período aí do reino babilônico. Agora estava o reino Medo-Persa no poder. E essa referência aqui do capítulo 11 já está falando sobre, lá na frente, sobre o reino da Grécia, nesta visão, nesse entendimento que o anjo dá aqui a Daniel, tá? Então, o primeiro tópico da nossa lição: intercedendo por Jerusalém. Daniel orava em direção a Jerusalém e sentindo as mazelas do seu povo. Então, nós observamos que a vida do profeta Daniel era uma vida de oração e de dependência de Deus, mesmo vivendo na Babilônia, né, com um cargo de poder, de autoridade. Isso não corrompeu o profeta. Ele permaneceu fiel a Deus. Uma das atitudes marcantes de Daniel era o sentimento, né, profundo pela história do seu povo. Daniel orava pela restauração do seu povo, né, a ponto de constantemente ele se apresentar à nação de Israel em oração, em súplicas diante de Deus. Daniel sabia das promessas do concerto que Deus havia feito com o seu povo, né? E normalmente, durante a edificação do templo, né, lá para Salomão, está lá em 2 Crônicas, capítulo 7,
quando Salomão dedicou o templo a Deus, a glória do Senhor encheu o templo, e na oração, né, Salomão falando com Deus que onde estivesse um judeu, um hebreu, mesmo que por acaso ele fosse levado cativo para um país distante, que quando ele se orasse, voltado para a direção do templo de Jerusalém, para Jerusalém, que Deus ouvisse a oração desse seu servo e respondesse e agisse em seu favor, tá? Então, orar em direção a Jerusalém mostrava a esperança de Daniel na restauração da sorte ali do seu povo e também revelava o seu entendimento de que os ouvidos de Deus estariam abertos à oração do seu servo, a oração que fosse feita voltada para aquele lugar, para Jerusalém. O Salmo vai nos ensinar a orar, Salmo 122, orar pela paz de Jerusalém, né? O salmista nos convida a orar pela paz de Jerusalém, pois grandes benefícios acompanharão aqueles que oram, que abençoam Jerusalém. Tá? Então Daniel sabia das promessas, ele sabia também de todo o caos que havia abatido sobre o seu país por causa do desvio do povo da lei de Deus. Entretanto, o cativeiro não foi para a destruição, foi para a correção, tinha um propósito, né, pedagógico, de ensinar o povo. E nunca mais na história nós vemos judeu orando ou se inclinando a alguém ou a algo a não ser ao seu único e verdadeiro Deus. Então, o cativeiro babilônico, apesar de todo o caos, converteu o judeu ao seu único e verdadeiro Deus. Nunca mais judeu adorou imagem nenhuma, tá? Então, Jerusalém viveu momentos, né, auspicioso, próspero, rico, tanto no âmbito religioso como econômico, né, político, tá? Só que a vida pecaminosa, o desvio, a corrupção dos sacerdotes, dos reis, do povo, de uma certa forma, né, levou a cidade à destruição, levou o país à destruição, levou o povo para o cativeiro e muitos morreram. Em Deuteronômio, capítulo 28, está lá, Deus descrevendo através de Moisés as bênçãos que viriam sobre o povo, se permanecessem na lei do Senhor, e as maldições que viriam também se abandonasse a lei de Deus. Então, o povo não era inocente, entende? Tinha lei. Nós não somos inocentes, nós temos a Bíblia Sagrada. Não somos inocentes, nós temos Deus falando através da sua palavra, nos ensinando a maneira como proceder, entende? Então, Paulo vai dizer aos romanos, se Deus não poupou, né, o povo, o próprio povo de Israel, né? Paulo nos chama de oliveira brava. Nós fomos enxertados na oliveira que é Jesus. Então, se o próprio povo da oliveira, as próprias varas da oliveira, foram arrancadas porque deram as costas para Deus, não pensemos que nós que fomos enxertados na oliveira, que é Cristo, se a gente negligenciar, que permaneceremos. Tá? Então, há uma advertência aqui. Tá? Então, pela oração de Daniel, nós observamos seu arrependimento a ponto de se humilhar, vestindo-se de saco e cobrindo de cinzas. Daniel capítulo 9, versículo 3. Em sua intercessão, nós vemos sua identificação com o pecado da idolatria e a apostasia do seu povo, mesmo nele não sendo, não participando, mas ele se inclui. Ele se inclui, né, também e intercede a Deus pelo povo. Nós vemos isso lá, está na frente também com Neemias, né? Neemias que nasceu no cativeiro, quando ele tem a notícia de que a cidade continua destruída em Jerusalém,
Neemias ora a Deus, se incluindo, né, como culpado também. Então, a palavra de Deus vai olhar, vai dizer que Deus olhou e não viu um justo sequer sobre a terra. Então, mesmo não participando diretamente da situação, é nosso dever orar e interceder pela paz um do outro, para que a paz reine sobre os homens, tá? Então, em sua intercessão, nós vemos uma identificação com o pecado de idolatria e apostasia do seu povo. Ao invés de procurar culpados, Daniel nos ensina que somos parte do processo e que precisamos reconhecer nossa parcela de culpa e de responsabilidade pela reconstrução da nação. Os 70 anos do cativeiro estava chegando ao final. Daniel percebe, não vê nenhum movimento de que o povo vai voltar, vai embora, tal. O que é que ele faz? Ele vai orar a Deus. Ele vê que a profecia do profeta Jeremias, dos 70 anos do cativeiro, estava chegando ao fim. Então ele vai orar a Deus, buscando orientação a respeito disto. Tá? Então, isto está alinhado com a palavra de Deus. Entender o contexto, entender os sinais e buscar orientação do céu. Tá? Jesus vai nos falar para não olharmos apenas para o outro, para o erro do outro. Né? Jesus diz, tira a trave do teu olho. Olha primeiro para dentro de você. Então é isso que Daniel fez. Se incluiu, se colocou como culpado e se humilhou, pedindo a Deus a restauração da sua nação, do seu país. Segundo o tópico da lição, compreendendo os projetos de Deus, a soberania de Deus no livro de Daniel, punidos, mas não desamparados, tá? Então, quando olhamos para a história da nação de Israel, nós vamos perceber a fidelidade de Deus sobre o seu povo e a maneira que ele trata o pecado, tá? Mas nós vamos entender também que Deus restaura a nação, tá? Reerguendo do monturo, né? Os projetos de Deus vão além da compreensão humana. Ou seja, as mensagens de Deus para Israel, primeiro era de advertência, o povo está errando, advertência, aí a gente lembra de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para nos ensinar, nos repreender, olha, nos corrigir e nos instruir em justiça. Então, a mensagem dos profetas de Deus tinha o propósito de advertir o povo do erro, para que o povo se voltasse para a palavra de Deus, né? De advertência, o povo não dava ouvido, vinha uma mensagem de juízo, olha, está no limite, volta para trás, te arrepende, senão virá o juízo. Uma mensagem de advertência, uma mensagem de juízo, mensagem, e o próprio juízo, se não houvesse arrependimento. Então foi o que aconteceu, tanto com o Reino do Norte quanto o Reino do Sul. Só que o juízo de Deus tinha um propósito de correção, pedagógico, de ensinamento. Deus ama e corrige aqueles que ele ama, tá? Então, muitos pagaram com a vida, sim. Por quê? Porque permaneceram no erro. Mas aqueles que se mantiveram fiéis a Deus, Jeremias vai dizer lá no capítulo acho que 26, 24, que Deus estava levando esses para o cativeiro, os que mantiveram fiéis a Ele, para salvar as suas vidas. Estava indo para o cativeiro, mas Deus estava salvando a vida deles, levando para o cativeiro, porque a cidade seria destruída, tá? Então a soberania de Deus no livro de Daniel, né? A soberania no sentido do domínio e poder, ou a maneira pelo qual Deus governa o mundo, nós vemos isso aqui. Através do sonho de Nabucodonosor, Deus mostrou a Daniel que ele tem um domínio. O domínio pertence a Deus. Deus estabelece reis e destitui reis.
Então, na visão dos 4 animais, descrita aqui no capítulo 7 do livro de Daniel, nós vemos que o ancião, aquele homem, filho do homem que aparece ali falando com Daniel, foi-lhe dado honra, poder e domínio eterno sobre os reinos, e o seu reino jamais será destruído. O reino de Cristo jamais terá fim, apontando para o domínio final de Cristo sobre todas as coisas, evidenciando que Deus anuncia o fim antes mesmo do início. Deus é onisciente, sabe todas as coisas. Deus é eterno, tá? Então Deus está sentado sobre o globo da terra, mantendo todas as coisas no seu devido lugar. Isaías capítulo 40, versículo 22. Deus tem o domínio de todas as coisas. No livro do patriarca Jó, no capítulo 38, Deus começa respondendo a Jó: onde é que tu estava quando eu estabeleci os fundamentos da terra? Onde é que tu estava, Jó, quando eu disse para as ondas do mar que até aqui ela virá e daqui ela não passará? Deus tem o controle, Deus sustenta tudo pelo poder da sua palavra, tá? O próprio Daniel assevera que existe um Deus no céu que revela os segredos, onde ele interpreta o sonho da imagem de Nabucodonosor, lá no capítulo 2 do livro de Daniel. Tá? Então Deus levou Daniel em terras pagãs para cumprir um propósito que foi revelar o poder e o domínio dele sobre os reinos da terra, mostrando isso para a maior potência da época, que era um reino pagão, a Babilônia. Tá? Deus tem um domínio, entende? O domínio pertence a Deus. Os 70 anos do cativeiro, profetizado pelo profeta Jeremias, serviram para tratar o pecado do povo e mostrar a misericórdia de Deus em restaurar a nação, mesmo diante da destruição. Ou seja, nada, ninguém frustra, atrapalha o projeto, o plano de Deus. Ninguém, nem mesmo a traição de Judas Iscariotes, quando traiu Jesus, atrapalhou o plano de Deus. Pelo contrário, corroborou, contribuiu para que o plano de Deus se cumprisse. Ninguém frustra os planos de Deus, entende? E para a gente finalizar, uma mensagem de esperança, Daniel e a visão do Messias, uma mensagem de restauração. Então, mesmo vivendo um momento de adversidades, tanto Daniel quanto o profeta Ezequiel, que nós vamos estudar mais tarde, que eram contemporâneos, enquanto Daniel profetizava no palácio, na corte, Ezequiel profetizava no meio do povo, junto ali às margens do rio Quebar. Tá? Daniel ou Ezequiel, talvez um pouco mais velho do que Daniel, mas contemporâneos ali, tá? Então eles não se abalavam, né? E consolavam o povo, profetizando e dizendo que Deus iria visitá-lo e restauraria a sorte ali dos moradores de Jerusalém, mesmo vivendo no cativeiro. E Deus cumpre a sua palavra com um decreto de Ciro, né? Liberando o povo para voltar para a sua terra. Então, um dos benefícios do cativeiro babilônico não foi apenas tratar a respeito do pecado da idolatria do povo, mas também avivar na memória as promessas de Deus, não somente quanto à restauração da nação do país de Israel, mas principalmente quanto à figura do Messias, de Jesus Cristo. O sonho de Daniel, narrado aqui no capítulo 7 do livro de Daniel, aqui do livro de Daniel, é de cunho, né, messiânico. O termo usado aqui por Daniel, quando o anjo chama Daniel de filho do homem, Daniel capítulo 7, versículo 13, é a mesma nomenclatura ali que o evangelista, que o médico Lucas vai usar em relação a Cristo, lá no seu evangelho, quando Jesus é identificado ali como filho do homem, né? Filho de Deus, filho do homem, 100% homem, 100% Deus, e tem um domínio sobre a terra, tá? Então, o profeta Daniel vislumbrou que o Messias inauguraria uma nova fase no governo de Deus na terra, o qual Daniel previu
e se manifestou ali na plenitude dos tempos, quando Jesus veio, né, como filho do homem, nasceu, né, viveu como homem, 100% homem, 100% Deus, tá? Então, enquanto Daniel exercia seu ministério no palácio, o profeta Ezequiel existia seu ministério ali às margens do rio Quebar, um rio ali na Babilônia, trazendo a palavra de alento para o povo, né, o povo que estava ali no cativeiro, tá? Então existem muitas passagens no livro de Ezequiel que fazem alusão à restauração da nação de Israel, porém a mensagem clássica se encontra ali, obviamente, no capítulo 37, na visão do vale de ossos secos, simbolizando a restauração política de Israel, né? Israel é uma nação, né? Em 1948, da nossa era, se tornou nação, mais de 2000 anos depois. Tá? Então, essa passagem mostra a situação da nação de Israel, que havia sido destruída, e mostra também claramente uma mensagem de esperança, né? A todo o povo que estava abatido pela destruição do seu país, da sua cidade. Então, Deus usa o profeta Ezequiel para mostrar ao povo que existe um futuro, né? Existia um futuro ali além da vida que eles viviam na Babilônia, tá? Então, em 1948 da nossa era, mais de 2000 anos depois, lembrando que Jerusalém foi destruída no ano 70 depois de Cristo, foi destruído, tá? E na nossa era, 1948, voltou a ser reconhecida como um Estado independente, como um país. Então, a restauração política nacional foi estabelecida conforme a profecia de Ezequiel, capítulo 37. A restauração espiritual acontecerá quando Israel reconhecer, né, Jesus como o seu Messias, como o seu rei, tá? Então, a preocupação de Daniel levou a orar por Israel, pelo seu povo, e o resultado, obviamente, graças a Deus, foi Deus vindo restaurar o seu povo, tá? Então, a história nos mostra que durante vários momentos Israel foi alvo dos seus inimigos, né? Quase foi exterminado da face da terra, né? Cativeiro babilônico, a destruição de Jerusalém, as barbáries do Holocausto, né, que dizimou 6 milhões de judeus ali com o nazismo, na liderança de Hitler, onde mais de meio milhão de crianças, de 1,5 milhão de crianças foram mortas, tá? Então, o povo, a nação de Israel já viveu terrores na história, mas os olhos de Deus não deixam de estar voltados para Israel. Tá? Então, por mais que a circunstância seja desfavorável, o clamor é uma arma poderosa para termos mudanças em nossas vidas, porque Deus é o Deus que tem o governo do mundo e tudo acontece debaixo da sua permissão. Amém? Deus abençoe.